a câmera aí, tá tudo certo. Mudamos aqui de esquema, mas tá tudo certo. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Beto Madeira. Poxa vida, estamos quase entrando aí, pegando os 10 dias de férias, né? Pois é, pois é. É uma alegria recebê-los a todos e a todas aqui no nosso programa. Isso mesmo. Está tudo certo. Está tudo certo. Ah, voltou lá, isso. Hoje tá dando aqui uns errinhos aqui, mas está tudo certo. Sim, tá bom? Melhorou? Ah, então tá. Pois bem, hoje no programa Beto Madeira, de todas as quintas-feiras, o quadro Cultura Popular. Hoje vamos falar de quem mesmo? De quem mesmo hoje? Boa noite, Harry. Boa noite, Beto. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre o Homem de Ferro. Foi sugestão da Cida, inclusive, né? A Cida Formentin, inclusive foi a sugestão dela, da Cida, que ela veio aqui na segunda-feira, né, no sorteio que a gente fez. Inclusive foram 7 sorteios feitos. Ela veio aqui na segunda-feira e ela recomendou o Homem de Ferro. Ela tinha recomendado o Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha a gente já falou semana passada. Então, hoje nós vamos falar do Homem de Ferro. Homem de Ferro. Personagem Homem de Ferro. Inclusive, eu tenho alguns quadrinhos dele, né? Porque quem não sabe, eu gosto de histórias em quadrinhos, bastante, né? Então, aqui nós temos Homem de Ferro. Isso aqui foi um encadernado que saiu há uns anos atrás da Panini, que eu comprei. A pessoa pode até falar que eu estou fazendo propaganda, mas na verdade não tem muito que fazer propaganda, porque tanto a Marvel como a DC, que são as empresas que produzem heróis, que produzem os quadrinhos de heróis, no Brasil só tem uma empresa que publica, que é a Panini. Então todos os quadrinhos Homem-Aranha da Marvel, Homem-Aranha, Thor, Homem de Ferro, é a Panini. E todos os quadrinhos da DC, Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem, Lanterna Verde, Flash, também é da Panini. Então ela publica as duas empresas aqui. Então não tem como não fazer propaganda para eles, né? Porque eles que são responsáveis pela publicação dos quadrinhos aqui. Uhum. Então é isso, nós vamos falar do Homem de Ferro, que para lembrar é um pouco diferente, né, dos filmes, né? Só lembrando a você que nós temos também lá pelo nosso canal oficial, que é o www.tvsul.com.br. Todos vocês podem ir para lá, www.tvsul.com.br, ou só botar no Google tvsul.com.br, você já vai direto para o nosso canal oficial, e lá a imagem muito boa, muito melhor do que aqui no Facebook, né? Bem melhor do que aqui no Face, sem dúvida nenhuma. Hoje nós estamos transmitindo não pela TV Sul, mas pelo Face Beto Madeira, o meu particular, porque nós temos um probleminha lá no TV Sul, né? Mas você pode, se você estiver aí, nós estamos compartilhando pelo TV Sul. Mas hoje estamos oficialmente pelo Facebook Beto Madeira, tá certo? Um abraço lá pro pessoal que está nos acompanhando. Vamos dar um alô pro pessoal que estão em contato conosco. Um abraço pro Claudeci Silva. Oi, Claudeci, boa noite. Nelza Soler. Nelza, muito obrigado. Gilmar Machado. Gilmar, que bom tê-lo conosco. Rogéria Cristina. Rogéria, seja bem-vinda. Fernando de Favre. Fernando, um grande abraço. Salete Rosa. Salete Rosa, tudo bom? Daniel Alves. Oi, Daniel. Gilmar Machado. Gilmar, seja bem-vindo. Rogério Simon. Rogério, que bom tê-lo conosco. Valdemira Machado Costa. Oi, Valdemira, sempre bem-vinda. Eva Cardoso. Eva, que bom tê-la aqui na TV Sul. Marlon Pires. Marlon, sempre bem-vindo aqui. Gilmar dizendo: oi, Beto, manda um abraço para a galera do Zip Zip. Zip Zip? Aí, galera do Zip Zip, um grande abraço para todos vocês, muita alegria, sucesso, bom final de ano, bom Natal, muita alegria, show de bola, vamos para frente, 2019 está aí só esperando a gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês do Zip Zip e para todo mundo aí. 2019 é como se fosse um quadro em branco, prontinho para ser desenhado. E o grande
desenhista, o grande ator ou autor desse desenho é justamente você. Então desenhe a mais bela obra nesse ano de 2019, porque ela pertencerá somente a você. Então viva, desenha e viva esse desenho que certamente, claro, mas desenhe um bom desenho. Faça uma boa obra nesse quadro, porque ele vai pertencer, claro, somente a você. A todos, desejar um feliz ano novo, um feliz Natal, que o 2019 seja o mais próximo do possível. Um abraço para Landa Bordignon. Landa, um abraço. O Claudeci Silva dando boa noite. Claudeci, boa noite. Que bom tê-lo conosco também. Um abraço para Elizabeth Alabarce. Elizabeth, que bom tê-la conosco. Um abraço para Gislene Soteiro. Gislene Soteiro, um grande abraço. Dando boa noite, Gislene. Boa noite, Gislene. Rafaela Bittencourt. Rafaela, que bom tê-la conosco. Orandina Nascimento. Orandina, dona Orandina, lá na Praia do Rincão. Agora uma coisa interessante que eu acho que cabe a mim responder, né? O Fernando de Faver, ele está falando dando boa noite, dizendo que o Stan Lee foi o mestre dos super-heróis. De fato, Fernando, o Stan Lee, ele criou a maior parte dos super-heróis da Marvel que a gente tem hoje. Então, a importância que ele teve, a maneira como ele influenciou a educação de toda uma geração, porque muitas pessoas de antigamente, muitos dos valores que elas tinham, elas tiravam muito dos valores que eram pregados por super-heróis. E dentro desses valores a gente tem ensinamentos pelo Homem-Aranha, pelo Homem de Ferro, pelo Thor, pelo Pantera Negra, pelos X-Men, e todos eles foram criados pelo Stan Lee. Não todos os heróis, né, mas todos esses que eu citei. Ele também criou o Demolidor, né? O Demolidor, que é um herói cego e que mesmo assim ele combate o crime, que é uma analogia para falar que independentemente das suas limitações físicas, você ainda assim você consegue fazer a diferença, né? Os X-Men, que sempre falou muito sobre preconceito, que a humanidade ela sempre vai hostilizar aquilo que é diferente, né? O Homem-Aranha, que é o reflexo do cidadão comum, que trabalha, que tem as suas responsabilidades e que ainda assim acha um tempo livre para ajudar as pessoas, né? Então, o Stan Lee, de fato, ele foi uma figura bastante importante, né? Não só para a história dos quadrinhos, mas para a história em geral. Ele é uma pessoa que eu considero ele como uma pessoa de suma importância, né? Para toda a história da arte, né? Inclusive, um dos meus heróis favoritos é o Magneto, que foi criado pelo Stan Lee. Heróis não, né? O Magneto ele é meio vilão, meio herói, depende do dia. Ele, em geral, ele começou como vilão, mas eu acho que hoje em dia é errado dizer que ele é vilão porque ele lutava apenas pelo bem do povo dele, né? Então, o Stan Lee, ele não criou o Capitão América, mas ele ajudou em muitas das histórias do Capitão América, depois que voltou lá nos anos 60, né? O Stan Lee também criou o Hulk, né? Criou o Hulk também, que o Hulk ele tem uma abordagem filosófica, nós temos um lado ruim, um lado mal. Então, o Stan Lee, de fato, foi uma figura bastante importante. Inclusive, o Homem de Ferro, que a gente vai falar hoje, novamente mostrando, para quem não sabe, antigamente o Homem de Ferro era assim nos quadrinhos, né? O Homem de Ferro, ele foi criado pelo Stan Lee também, né? Só antes de fazer esse comentário aí, eu quero... Vamos falar da inauguração no sábado, Harley? Vamos lá? Tá aí, já pronto aí? Então tá, daqui a pouco a gente vai fazer a inauguração da cantina, isso mesmo, lá na Praia do Esplanada, final de semana aí vai ter sensacional. Vou falar em seguidinha. Quero mandar um alô aí para você ainda que não fez o seu óculos, não consultou ainda a sua visão aqui de Morro da Fumaça região. Vai no Carlos Joalheiro, isso mesmo, Carlos Joalheiro. Ali você pode, além de confeccionar as ótimas joias aqui da região, aqui para a região, na região e para a região, o Carlos Joalheiro faz isso. Também tudo sobre ótica, isso mesmo. Tudo sobre exame de vista, vai ali, ele encaminha você para os melhores profissionais, né? E o Carlos Joalheiro confecciona os melhores óculos com preços bons, parcelas aí, de acordo com o seu bolso, tá certo? Carlos Joalheiro, próximo ao Colégio Princesa Isabel, em Morro da Fumaça. Quero falar também da Ultra Popular, farmácia Ultra Popular, aqui na cidade de Morro da Fumaça, bem no centro da cidade. A farmácia Drogaria Ultra Popular tem a maior rede de linha genérico do país, isso mesmo.
E vende bem mais barato, de 45% a 92% de desconto. Por que vende aqui? Por que a Ultra Popular de Morro da Fumaça faz isso? Faz isso porque ela faz parte dessa rede com mais de 500 farmácias que compram no grande conjunto e aí, por isso, vende mais barato. Por isso mesmo. Vamos lá, então? Um abraço para Daniela Dandolini. Daniela, muito obrigado. O Realdo Guedert dando boa noite. Boa noite, Realdo. Abraço também para Luzia Sartor Vieira. Luzia, boa noite. Abraço para... Deixa eu ver aqui, me perdi. Vamos ver aqui. quem mais está ali. Pronto, me achei de novo. Achou? Dora Rocha. Quem? Dora Rocha, aliás. Quem? Dora Rocha. Oi, Dora, seja bem-vinda. Rudimar Gomes. Rudimar, que bom tê-lo aqui no nosso canal. Priscila Matiola. Priscila, sempre bem-vinda. E Adriana Sorato. Adriana, bom tê-la conosco aqui nessa noite. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero fazer aí, o Fernando de Fávero também está lá. Eu não canso de compartilhar os vídeos de ações sociais do Fernando de Fávero. Aliás, eu compartilho todos os vídeos de todas as pessoas que fazem ações sociais. Por quê? Porque nós precisamos de mais pessoas trabalhando nisso. Tem gente que diz assim, mas o fulano de tal está fazendo política. Não importa se está fazendo ação social, está ajudando a população, pode fazer política, é isso mesmo. Fazer política, depois vai ser, por acaso tem pretensões políticas? Pior são aqueles que ganham eleição e nunca fizeram nenhuma ação social, né? Então, que se nós tivermos que votar nas próximas eleições, seja para vereador, prefeito, deputado, governador, que seja em pessoas que fazem ações sociais, pessoas que trabalham com o povo, que fazem antes de se eleger. E por isso que eu compartilho o vídeo do Fernando de Fávero, que ele faz parte da política catarinense, todos já conhecem, de Cocal do Sul. Então, que façamos todos nós políticos como o Fernando faz, como muita gente faz política, para que a população possa votar em pessoas que de fato façam ações sociais. Isso é importante, tá bom? Grande abraço, Fernando, e um grande abraço a todos vocês aí que fazem as ações sociais. Se tiver algum vídeo, fez alguma coisa bacana, mande aqui para mim que eu quero compartilhar o seu vídeo, porque nós temos que divulgar quem faz bem para a sociedade. Isso é fato. Vamos lá, então? Lembrando que vai ter a grande inauguração da Cantina Café Gelato. Cantina Café Gelato, lá na Praia da Esplanada. Venha saborear nossas delícias, sorvetes artesanais, buffet de sorvetes, taças com frutas variadas, panquecas, tortas, café e salgados. Data 21 de dezembro de 2018. Sexta-feira. Às 6 horas da tarde. Amanhã. Acontece na rua Ézio Boaventura dos Santos, no Balneário Esplanada. O fone é o 48 99800 99800 4061 e 99808 9272. O e-mail é cantinacafégelato@gmail.com, né? Então a Cantina Café Gelato, o Instagram aí é @Cantina Café Gelato com T, tá? Só para lembrar. E o Facebook é /Cantina Café Gelato. Pois bem, então está aí a grande inauguração na Esplanada, na Praia da Esplanada. Você que vai para lá, passa lá na Cantina Café Gelato, isso mesmo. Fica próximo ali da rua principal, tá certo? Então tá certo. Olha, eu quero mandar um abraço para toda aquela meninada lá da Sermofu que tiveram em treinamento essa semana. Claro, treinando, aprendendo tudo sobre energia elétrica, sobre, enfim, diversos assuntos relacionados ao cooperativismo. Parabéns aí a Sermofu que faz esse treinamento, já faz há muitos anos e agora continua intensificando ainda mais esse treinamento e que a Sermofu sempre seja uma prestadora de serviço de acordo com o pedido dos seus associados. Que sigam sempre a orientação dos seus associados, que os associados querem ver uma Sermofu participativa, uma Sermofu comunitária que venha atender os anseios dos seus associados, que atende Morro da Fumaça e mais 5 municípios aqui da região de Morro da Fumaça. Tá certo? Vamos então? Lembrando, antes da gente ir aqui para o Homem de Ferro, hoje, dia 20 de dezembro, é dia do mecânico. Opa, dia do mecânico! Parabéns a todos os mecânicos! Show de bola! Trabalhei de mecânico também, gente. E isso
Trabalhei. Não fui um mecânico, eu fui ajudante de mecânico. Me lambuzava mais de graxa do que eu trabalhava, mas eu estava lá. Achava sensacional mexer com graxa. O Fernando de Favre, obrigado de coração, meu grande amigo Beto. Fernando, o que eu falei também é de coração. Não é apenas para te elogiar, não, mas é porque o teu trabalho é muito bom, independente de qual a sigla partidária, da tua opinião política. O importante é que tu estás sempre fazendo alguma coisa bacana. Isso é bom. E nós temos, gente, que elogiar, e elogiando, ou enfim, anunciando todas as pessoas que fazem as ações sociais. Porque quando nós fizermos isso, nós vamos estar dando oportunidade para a população de conhecer, de fato, quem faz. De quem está trabalhando. Porque às vezes a gente elege tantas pessoas que não fazem nada, gente. Aí como é que essas pessoas, se não fazem antes, não vão fazer depois? Por isso que nós temos que começar a ser mais espertos, né? Ah, mas o cara é meu amigo. Olha, eu tenho muitos amigos, eu já votei muito em amigo. Agora eu voto em quem trabalha. Eu voto agora, daqui para frente eu voto já, há algum tempo já estou fazendo. Estou votando em quem faz alguma coisa. Já votei, inclusive, em pessoas que eu não gostava. Assim, pessoalmente, mas que faz trabalho social bom. Entendeu? Então nós vamos começar a pensar, não no Beto, vamos pensar na sociedade como no todo. Talvez essa pessoa que eu falei que não gostava dela e votei nela, para mim, assim, particularmente, ela não fez nada, mas ela fazia para todo mundo no conjunto, e isso é bom, né? Abraço para Fernanda Paes Francisco. Fernanda, seja sempre bem-vinda, é uma alegria recebê-la. Lucas Carrador Marcelino. Lucas, seja sempre bem-vindo também. E Maurina Cândido. Maurina, que bom tê-la conosco aqui nessa noite de quinta-feira. Lembrando que entre os aniversariantes famosos nós temos o novelista Silvio de Abreu e Uri Geller, um paranormal e apresentador de TV israelense. Entre os acontecimentos históricos marcantes, teve a morte do astrônomo e biólogo americano Carl Sagan. Carl Sagan, famosíssimo, uma figura de bastante importância na área de astronomia, de divulgação científica. Inclusive, ele fez uma série chamada Cosmo. Cosmo, lembro dessa série, muito série boa. Já antiga, mas que ela fez muito sucesso, né? Ele ficou bastante Eu não conhecido. sou tão antigo assim, mas eu lembro. Eu era garotinho, né? Mas... Opa, agora deixa um furo, né? Eu disse que era garotinho. Meu Deus! De vez em quando essa série ela ainda passa na TV Escola. Pessoal, fecha a conta e passa a régua aí. De vez em quando essa série ainda ela passa na TV Escola. Então, caso você tenha a antena parabólica aí, ou TV digital, TV por assinatura, você pode acessar lá que vale a pena. A série é muito boa. Muito boa mesmo, muito boa mesmo. Também a morte do cantor e compositor Reginaldo Rossi, em 2013. Reginaldo Rossi. É instituído o decreto de depósito legal da Biblioteca Nacional do Brasil, em 1907. O Senado aprova a PEC que retira a imunidade parlamentar em caso de crime comum, em 2001. E roubadas do MASP, as pinturas Retrato de Suzanne Bloch, de Pablo Picasso, e O Lavrador de Café, de Cândido Portinari. Obras tombadas com patrimônio nacional pelo IPHAN, avaliadas em aproximadamente 55 milhões, em 2007. Opa! E em religião e espiritualidade, hoje é dia de São Domingos de Silos. São Domingos. Não chegou ainda? Gente, nós temos na contagem regressiva aqui para o São Gilberto. Eu acho, dizem que tem São Gilberto, mas a essas alturas já não estou mais acreditando. Parece que nós já passamos 2 anos e não apareceu São Gilberto ainda, Ralha. Mas tem? Tem mesmo? Tem. Em fevereiro que ele é comemorado. Em fevereiro? De qual ano? Show de bola. Deixa. Não, se não tiver São Gilberto, não tem problema. Já tem São João, São Pedro, Santa Maria. Não tem São Ralian também, né? Não tem. Então vamos ao Homem de Ferro? Agora nós vamos finalmente ao Homem de Ferro, né? Depois de tanta ladainha, de tanto contar a história, vamos ao Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele nasceu em que época? O Homem de Ferro, como boa parte dos heróis da Marvel, ele surgiu nos anos 60. Ele, especificamente, ele fez a sua primeira aparição não foi numa revista própria. Assim como a maior parte dos heróis da época, ele fez a primeira aparição numa revista que era, até então, uma coletânea de várias histórias. E o nome dessa revista era Tales of Suspense. Tales of Suspense. No caso, em tradução, seria Contos de Suspense. Ele apareceu na edição 39. Ele foi criado por Stan Lee
juntamente com Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby. Entre os outros, o nome real dele, do personagem, tá? O nome de herói dele é Homem de Ferro. O nome do personagem mesmo, que é bastante conhecido, é Anthony Edward Stark, conhecido como Tony Stark, né? Que inclusive ele virou meme de internet, né? Por causa do filme, né? Uma coisa interessante é que o Homem de Ferro, até um tempo atrás, ele era desconhecido. Até o lançamento do filme ele era muito desconhecido. Poucas pessoas conheciam ele, né? Mas ele já é um personagem antigo. Só quem conhecia ele era o pessoal que já acompanhava os quadrinhos mesmo. E ele só ficou famoso mesmo por causa dos filmes. Que daí foi divulgado o personagem Homem de Ferro. Assim como acontece com o Thor, né? O Thor ele já ficou famoso, foi ficar famoso mesmo depois dos filmes, né? Muitos personagens são assim, né? Dos quadrinhos que eles ficaram famosos pelo filme. O que é até comum, né? Da mesma forma que o conceito de vampiro, ele só foi difundido mesmo, só ficou famoso por conta do livro do Drácula, né? Escrito por Bram Stoker. Então, esses personagens eles ficaram famosos por conta dos filmes. Os filmes que fizeram bastante sucesso e conseguiram vários fãs, né, por aí. Eu já falei várias vezes, eu gosto mais dos quadrinhos do que dos filmes. Só que porque os filmes eles são baseados nos quadrinhos, né? Tu não pode exigir uma coisa completamente fiel, porque isso é meio impossível. Porque o primeiro volume do Homem de Ferro, por exemplo, tem mais de 360 edições. Não tem como fazer algo fiel em mais de uma hora, em pouco mais de uma hora de filme. O correto seria fazer uma série em cada episódio, retratar um capítulo do quadrinho. Talvez assim desse. E ainda assim ia faltar muito material, né? Porque tem muitas coisas que são publicados. O Homem de Ferro também é conhecido como ser um dos integrantes dos Vingadores, que é um grupo de super-heróis da Marvel, assim como a Liga da Justiça é um grupo de super-heróis da DC, né? Lembrando que a DC é a empresa do Super-Homem e a Marvel é a empresa do Homem-Aranha. Eles não são da mesma empresa, né? O Batman também não é da mesma empresa que o Homem-Aranha. Lembrando que o Homem de Ferro, ele é um herói, podemos dizer assim, que é um super-herói, mas não é que ele adquire poderes, que é interessante, poderes sobrenaturais, mas sim o poder dele, a ferramenta dele, ou seja, o poder dele, a roupagem dele é baseado em tecnologia terrestre, né? Justamente. Inclusive, ele é um engenheiro, né? Deixa eu ver, ele é engenheiro do que? Ele no momento ele está inativo aqui, mas ele construiu as suas próprias armadilhas, as suas próprias armaduras, né? Que ele é um cientista, ele construiu a sua primeira armadura e as armaduras ele realmente ele que constrói. O que é interessante, né? Porque ele foi criado numa época que vários super-heróis eles tiveram poder sobre-humano. Por exemplo, os X-Men. Os X-Men eles são mutantes, então eles já nasceram com aqueles poderes, né? Então o Homem de Ferro, embora ele não seja o único, tá? Muitos heróis não têm superpoderes. O Batman, por exemplo, não tem superpoder. Mas ele não adquiriu um superpoder e ele também não nasceu com esse superpoder. Ele criou os seus próprios apetrechos, né? Nós temos o Batman também, que é nesse sentido, que não tem, né? Poderes sobrenaturais, sim, é criado com as suas próprias tecnologias. Sim. E assim como o Batman, o Homem de Ferro é rico, né? Só a única coisa, o único motivo pelo qual eles conseguem investir tanto em apetrechos para eles mesmos, né? Eles são milionários, então eles têm dinheiro, tem muito dinheiro, então dinheiro para eles não falta para investir nisso. Então aí para você aí que não tem dinheiro e acha que ter dinheiro é coisa ruim, não, é coisa boa, dependendo da forma que se usa, né? Tem pessoas que usam para o bem. Só um exemplo aqui, claro que não nós estamos falando de heróis e quadrinhos, mas o dinheiro é para fazer muita coisa boa para quem sabe usar. É bem verdade que tem pessoas que usam, tem dinheiro para usar para o mal. Que bom que todo mundo tivesse muito dinheiro para usar, para construir deixar ainda melhor o nosso planeta. Então, voltando aqui ao Homem de Ferro, ele, entre as características psicológicas dele, né, um pouco da visão dele, ele é futurista, é uma pessoa que tem um pensamento muito voltado para a tecnologia, ele é um visionário e ele não acredita em Deus, né? Então ele se envolveu tanto com a tecnologia que ele não tem essa crença, né? Entre as habilidades ele tem um grande intelecto e mente criativa, só que não são poderes, né? São
capacidades pessoais dele, né? E ele é um mestre em artes marciais também, né? Lembrando que ele foi ensinado pelo Steve Rogers. Steve Rogers é o Capitão América. Então, o Capitão América que ensinou ele artes marciais. O Capitão América, lembrando que o Capitão América é um personagem que ele domina várias técnicas de artes marciais. Ele ensinou um pouco disso pro Homem de Ferro. Quem criou o personagem Homem de Ferro mesmo? Foi o Stan Lee, Stan o mesmo Lee. que criou o o Fernando estava comentando aí, né? O mesmo que criou o Homem-Aranha, o mesmo que criou os X-Men, o mesmo que criou o Thor, o mesmo que criou o Pantera Negra, o mesmo que criou o Demolidor, o mesmo que criou o Hulk. Ele criou muita coisa, né? Praticamente no início do universo... Ele criou o Quarteto Fantástico também. No início do universo da Marvel, praticamente era tudo criação do Stan Lee. Praticamente ele que deu início ao universo da Marvel, né? Depois, claro, tiveram as continuações, diversos personagens, figurantes que foram introduzidos depois por outros autores, né? Por exemplo, o Wolverine não foi o Stan Lee que criou, foi um autor que ele deu continuidade ao trabalho, né? Porque não tem como tu ficar a vida toda escrevendo para uma revista, né? Então, tem mais alguém ali, Harry? Pra gente cumprimentar? Sim, um abraço para Rosângela Wagisfeld. Rosângela, seja bem-vinda aqui conosco. Mara Marcelino. Mara, bem-vinda. Regina Reco. Regina, seja sempre bem-vinda. Pauline Figueiredo. Pauline, seja sempre bem-vindo também. Simon da Cunha. Simon, grande abraço da Rádio Comunitária. E Luzia de Oliveira. Luzia de Oliveira, Nina, grande abraço. Aproveitando a deixa, semana passada a gente falou do Homem-Aranha, né? Eu passei uma informação que eu me confundi. Eu dei uma relida no quadrinho que eu tinha comentado na semana passada, que eu falei do JJ Jameson, aquele que odiava o Homem-Aranha. Eu já corrigi na publicação da semana passada, mas só para corrigir, não foi a primeira, o Jameson, ele não odeia o Homem-Aranha, porque a primeira esposa dele foi assassinada por um assassino mascarado. É que uma das primeiras namoradas dele e ele foram assaltados por um criminoso mascarado. E foi por causa desse assalto que ele ficou com trauma. Ele passou a considerar todos que são mascarados covardes, né? Inclusive, se você encontra em Spectacular Spider-Man, acho que é a edição número 6, que foi lançada ano passado. Que revelou um pouco da história do personagem. Então, voltando aqui, vamos ler um pouco da história do Homem de Ferro, né? Ele, basicamente, aos 21 anos, o Tony Stark herdou a fortuna de seu pai quando este falecia em um acidente e logo conseguiu ampliar ainda mais o sucesso da empresa, também herdada de seu pai, Stark Enterprise, que atua no fornecimento de armaduras. Tony não apenas é indiretamente responsável pela morte de milhões de pessoas, como também se beneficia pessoalmente disso. Dada sua juventude, logo criou para si uma fama de playboy milionário com sua vida de luxo, bebidas e mulheres, que inclusive ele é considerado mulherengo, milionário e tudo mais. O milionário nutria sentimentos por sua secretária Pepper Potts, que por sua vez foi apaixonada pelo Harold Happy Hogan. São personagens figurantes, né? Que aparecem nos quadrinhos Homem de Ferro, né? A Pepper, posteriormente, ela virou a personagem chamada Resgate. E o Happy Hogan, se eu não me engano, atualmente ele está morto. Faz muito tempo que eu não vejo as edições atuais do Homem de Ferro. Parei há um tempinho. Então, isso está falando nas histórias em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos. É bem vendido a história do Homem de Ferro? Ele ficou bastante conhecido depois do filme. Depois do filme ele fez bastante sucesso, passou a fazer bastante sucesso, ele passou a ser naturalmente mais procurado, né? Tá, essas edições, elas são mundial quando acontece? São mundiais. Só que, e cada país... ele coloca deu um timbre aqui. Cada país coloca a sua própria tradução, traduz a sua maneira. E claro, nem todas são publicadas, né? Por exemplo, muitas histórias deixaram de ser publicadas no Brasil, né? Elas começavam a ser publicadas e depois eles não publicavam mais. E tem outras que nem chegaram a ser publicadas. Por exemplo, Doutor Estranho, ele nunca foi muito publicado no Brasil. Agora que está sendo, mas durante muito tempo ele não foi publicado. O Doutor Estranho também é outro personagem que o próprio nome diz, né? Doutor Estranho. Quase ninguém conhecia ele também, né? Eu já conhecia ele antes do filme, né? Mas o pessoal só foi conhecer ele depois do filme, que saiu há pouco tempo. Inclusive o Dr. Flávio, que estava aqui, ele adora o filme Doutor Estranho, porque ele fala muito de misticismo, ocultismo, espiritualidade, né? Inclusive, é que o Flávio também é um homem estranho.
Posteriormente, Show de bola, grande Flávio. futuramente a gente vai falar do Doutor Estranho aqui, que é um personagem legal também, que talvez muita gente tenha interesse em conhecer ele por conta do filme, né? Mas ele também é um personagem dos quadrinhos, né? E aí, ele também foi criado pelo Stan Lee. O Doutor Também Estranho. foi criado pelo Stan Lee. Isso. Aham. Voltando aqui, né? Durante a Guerra do Vietnã, ao inspecionar o uso de uma arma projetada por sua fábrica, a vítima de um acidente que alojou estilhaços de bomba em seu coração. Ele acaba sendo vítima, né? De um acidente que aloja estilhaços de bomba em seu coração. Encontrado pelos vietnamitas, o Homem de Ferro, no caso Stark, cai nas mãos do líder guerrilheiro, o vietnamita Wong Shu, e é forçado a desenvolver uma arma para eles, contando para isso com a ajuda de um velho cientista chinês chamado Yinsen. Então, segundo o Flávio, isso é um pouquinho diferente do filme, né? Eu não assisti o filme porque eu gosto mais dos quadrinhos, né? Eu conheci já o Homem de Ferro pelos quadrinhos. Então, mas até onde eu saiba, segundo o Flávio, essa parte do estilhaço também acontece nos quadrinhos. Acontece no filme, aliás. Então, o que aconteceu? O Homem de Ferro, ele projetava, a empresa dele, né? Projetava armas, e ele estava projetando armas para combater na Guerra do Vietnã. Só que uma desses acompanhamentos, ele foi com o pessoal que ia acompanhar, e ele sofreu um acidente. No que ele sofreu um acidente, foi numa armadilha que ele caiu, né? Ele teve os estilhaços no coração. Nisso, ele foi capturado pelo líder vietnamita, né? Daqueles guerrilheiros, o Wong Shu. E ele, inclusive, quando ele foi capturado, ele foi obrigado a desenvolver armas para eles, né? Então, ele ficou sabendo que ele estava com esse estilhaço no coração e que ele ia ter pouco tempo de vida. Então, o que ele fez? Ele disse pro guerrilheiro, pro vilão vietnamita, que ele ia construir uma arma. Que ele obrigou. Não, você vai construir uma arma para nós a partir de agora. Ele disse, não, beleza, então eu vou construir uma arma. Só que ele aproveitou a deixa não para construir uma arma, e sim construir uma armadura que possibilitasse que ele sobrevivesse, né? Porque ele estava com estilhaço no coração. E se ele não fizesse nada, ele ia acabar morrendo, né? O personagem, né? Então, enganando seus carcereiros, ele cria sua primeira armadura mesmo com tão poucos recursos e tempo escasso. Era feita de ferro e à base de transistores, que lhe possibilitaria manter seu coração batendo normalmente. Feita sob medida para manter o estilhaço de mina que se alojara em seu peito longe de seu coração. Yinsen sacrificou sua vida para salvar a do jovem Stark. Wong Shu tentou fugir e o Homem de Ferro incendiou o galpão de munições, fazendo com que a explosão o matasse. Wong Shu foi morto e os prisioneiros libertados. Então essa foi a origem do Homem de Ferro em geral, né? Uhum. A partir desse momento, ele passou a atuar como super-herói, né? Aham. Ele construiu mais ou menos tipo uma... a armadura dele era meio parecido com uma televisão à vela. Televisão à vela. Tá lembrado daquela televisão que acendia aquelas velas? Zoando aqui, gente. Zoando aqui. É muito mais envolvido. Transistor não queria dizer que era aquilo televisão à vela, não. Mas é meio assim, né? Podemos dizer que é um tanto rústico a construção da armação do Homem de Ferro. Show de bola. Sim, de fato. Inclusive, eu tô aqui eu vou mostrar aqui umas páginas da edição que eu tenho aqui, desse encadernado. Eu tenho, inclusive, a primeira aparição do Homem de Ferro, né? Que é a história dele. Vou mostrar pra vocês, um momentinho. Essa aí é a primeira aparição? Isso. Aqui. Nasce o Homem de Ferro aqui. A armadura dele era cinza. Uhum. A armadura dele era cinza, né? Eu não consegui segurar com as duas mãos e falar ao mesmo tempo, mas a armadura inicial dele era cinza. Aqui está a capa da primeira edição que ele apareceu. Deixa eu só tirar o zoom e tirar o texto. Prontinho. Aí. A primeira aparição dele, Tales of Suspense. Quem ou o que é o mais novo, mais empolgante, mais sensacional super-herói de todos? O Homem de Ferro. Então a armadura dele não era a clássica que a gente conhece, amarela e vermelha. A armadura dele, a inicial, era tipo uma armadura do Homem de Lata, da história do Mágico de Oz. Você pode observar, quem se lembra da história do Mágico de Oz, era parecido com o Homem de Lata, né? Olha, então eu acho que não estava muito errado, não. Era como a televisão à vela. Pode ser uma armadura mais arcaica. Depois dessa armadura ainda, ele ainda não usou. Ele não chegou a usar, depois dessa armadura, a clássica vermelha e amarela, que todo mundo acha bonita, que gosta.
Depois dessa armadura, ele ainda usou uma dourada, que eu achava muito feia também. Essas duas, claro que elas são clássicas, é claro, mas eu prefiro 1000 vezes essa atual que ele usa, né? Vermelha e amarelo, né? Eu acho essa armadura Falando mais em construção, Harley, só deixa eu pegar um ganchinho. Eu estou trazendo aqui, gente, aqui de Morro da Fumaça, você de qualquer lugar do Brasil que estão nos assistindo, acho que Morro da Fumaça é uma cidade qualquer, eu vou dizer que não é. A nossa querida Morro da Fumaça é uma cidade importante, né? Tanto é que nós temos a TV Azul, que é um canal importante aqui de comunicação. Ah, show de bola, agora enchi um pouquinho aqui a nossa bola. Mas nós temos aqui na cidade de Morro da Fumaça, vou trazer aqui um garoto que está construindo um teco-teco show de bola. Show de bola. Só tem um probleminha, ele me convidou para fazer o primeiro voo e eu não vou. Eu não sou louco igual a ele. Eu vou trazer ele aqui. Claro que ele não vai conseguir trazer o avião aqui que ele está montando, que está quase pronto para voo, mas nós vamos trazer fotos, onde nós vamos estar conversando com ele, perguntando para ele qual foi a ideia. E olha, vai que surge ali um homem de ferro, né? Está construindo ali um teco-teco, gente, aqui em Morro da Fumaça, aqui perto, num dos loteamentos mais simples da cidade de Morro da Fumaça. Acredita? Pois é, a partir de janeiro, o primeiro programa do mês de janeiro, que nós vamos estar fazendo, lá para o dia 10, dia 12, está vindo aqui esse garoto, só que nós vamos anunciar com antecedência, para você conhecer a história desse rapaz. Botou na cabeça que ia construir um avião e está montando um avião. Eu quero ver esse avião andar. Diz ele que vai andar, me convidou para dar uma volta, eu agradeci. Diz ele que, bom, já que eu não quero ir, ele vai sozinho, porque ele garante, ele tem certeza do que está fazendo. Bom, então, se ele garante, que sou eu para duvidar. O fato é o seguinte, que o garoto está com um avião construído aqui em Morro da Fumaça, gente. Ah, é mole ou o que mais? Vamos trazer esse rapaz aqui no Notável Empreendedor. Notáveis Empreendedores, que a gente traz toda segunda-feira. Nós trazemos um personagem aqui, um empreendedor aqui da cidade de Morro da Fumaça, da região. Então, no primeiro programa, Notáveis Empreendedores 2019, vamos trazer esse garoto, o criador do avião fumacense. Poxa vida, me deixa até emocionado aqui. Ah, show de bola, né? Vamos continuar como de ferro, então. Um abraço para Adão Figueiredo. Adão, grande abraço. E para o Realdinho Bortolim. Realdinho, grande abraço. Então vamos agora à página a parte que todo mundo gostaria de ver, né? Que são algumas cenas dos quadrinhos, né? Vamos lá. Então aqui, né? Uma das cenas, eu vou ler para vocês, a linha amarelo. Numa área isolada em alguma parte do perímetro defensivo dos Estados Unidos, encontra-se um prédio fortemente vigiado, o laboratório de Anthony Stark. Caramba, esse tal de Stark deve ser magnata para ter guarda-costas 24 horas por dia. Magnata é apelido. Os comunas, no caso os comunistas, né, dariam um olho para saber no que ele está trabalhando agora. Lembrando que os Estados Unidos sempre teve o histórico de representar nos seus quadrinhos, muitas vezes, o contexto histórico do que estava acontecendo, né? Então, o Capitão América ele surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. E nessa época tinha muitas as lutas dos Estados Unidos com os países comunistas, né? Então, é muito comum nessa época inicial, a gente ver vilões comunistas, né? Então, por quê? Porque eles iam contra o que os Estados Unidos pregava na época, né? Então, da mesma forma que na época do Capitão América os vilões eram os nazistas, nessa época os vilões para os americanos eram os comunistas, então eles representavam muito isso nos quadrinhos, né? Inclusive tem até um vilão do Quarteto Fantástico, o nome é Fantasma Vermelho, que é um personagem comunista, né? Esse eu não conheço. É do Quarteto Fantástico, quase ninguém conhece, inclusive, né? No Quarteto Fantástico o pessoal só conhece o Doutor Destino como vilão. Então, voltando aqui, lá dentro, general, o senhor verá que meu minúsculo transistor amplia o poder deste pequeno magneto tão tremendamente que o tornará capaz de abrir aquele cofre trancado. Ah, nem vem com lorota, Stark. Isso é impossível. Então aqui, né? Enquanto isso, nos arredores da selva, então ali eles discutindo, né? A primeira aparição do Homem de Ferro foi aquela ali. Voltando a ler ali para vocês. Enquanto isso, nos arredores da selva,
Os guerrilheiros vermelhos estão em maior número. Nossa artilharia pesada pode arrasar os desgraçados, mas não há como transportar armas tão grande selva dentro. É aí que entram meus transistores, certo? Exato. Graças às suas invenções, nossos morteiros agora são menores e mais leves que lanternas. Podem ser carregados para toda parte pelos soldados. Atenção, protejam-se, lá vem o inimigo. Você já vai ver suas armas em ação. Por isso mesmo fui enviado aqui, para garantir que funcionem tão bem quanto esperado. Caso contrário, eu conserto as peças no local. Olhos vermelhos batendo em retirada. Stark e suas armas são exatamente o que esperávamos. Após minutos de violento combate, eles nem se deram conta de onde vinham os tiros. E esbarrar num cordel oculto na mata rasteira leva ao desastre. Então, ali vocês ouvem, era muito comum essas cenas, né? Barum representa um estouro, né? Então foi aquela parte onde ele sofreu um acidente, e nesse acidente aqui, ele foi, o estilhaço, ele foi pro coração dele, né? Que fez ele ficar com poucos tempos de vida. Ou seja, essa aí foi a primeira, uma das primeiras conversas do início do Homem de Ferro, né? Sim. Show de bola, que bacana, né? Recordar tudo isso, essas revistas em quadrinhos, gente. Eu digo para você que se você quer sonhar de fato, compra a revista em quadrinho, compra e leia. A gente entra dentro do personagem, muitas dessas, acredito que quase na sua totalidade, ou se não for na sua totalidade, das revistas em quadrinho tem história baseada na vida real. Então é muito interessante ler revista em quadrinho. Além da gente se envolver com o personagem e com a história, a gente se envolve também com as cores, enfim, com o mundo que permeia por dentro e fora das revistas em quadrinho. Sensacional, é muito bom. Eu digo isso porque eu li muito e sempre que eu posso ainda leio, porque me faz viver assim, me faz sair desse mundo que eu estou aqui para viver esse outro mundo que a essas alturas nós não sabemos mais o que é real, se é o mundo da história em quadrinhos ou se é o nosso, porque muitas coisas aqui a gente vive tanto de fantasias, né? Então, nada que isso seja uma coisa ruim. Que bom que a gente consiga fantasiar muitas coisas, que bom que a gente possa sonhar, porque somente quem sonha e quem cria as fantasias, desde que seja para o bem, é dessa forma que vale a pena viver. Não dá para viver sem motivação, sem criação desses sonhos, né? Dessas coisas que faz a gente se emocionar com elas. Então, revista em quadrinho, aí para o Natal agora, quer dar de presente para alguém. É claro, nem todo mundo gosta, né? Mas uma das coisas boas seria dar uma revista ou uma coleção de revistas em quadrinho. Se desse para mim, certamente, eu ia gostar demais. O Harley nem se fala, né? Inclusive, eu compro, né? Para quem não sabe, teve um tempo... A verdade, o presente meu e da Luzia para o Harley vai ser livros, né? Especificamente história em quadrinhos, né? História em quadrinhos. O Monstro do Pântano, que é um personagem... O Monstro do Pântano, isso mesmo. Que não é de terror, a história tem uma mensagem bem legal. Qualquer dia a gente fala aqui do Monstro do Pântano, mas por enquanto deixamos porque ele é um pouco desconhecido. Quando ele ficar um pouco mais conhecido, a gente fala dele aqui, que daí o pessoal vai se interessar mais, né? Pelo personagem. Embora tenha um filme, tá? Tem um filme antigo do Monstro do Pântano que é baseado nos quadrinhos dele. Vamos falar um pouquinho da cantina novamente, da inauguração desse grande empreendimento lá na Esplanada. Vamos lá? E todos os telefones dos nossos colaboradores passando aqui embaixo, tá, gente? A Cantina Café Gelato, a grande inauguração, vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2018, às 18 horas. Amanhã, portanto. Venha saborear... Deixa eu voltar aqui, pronto. Venha saborear nossas delícias, sorvetes artesanais, buffet de sorvetes, taças com frutas variadas, panquecas, tortas, café e salgados. A rua vai acontecer na rua Ézio Boaventura dos Santos, no Balneário Esplanada, em Santa Catarina. Fone 48 99800 4061 ou 99808 9272. E-mail cantinacafégelato@gmail.com. Gente, é um ambiente, da forma que está sendo preparado, um ambiente sensacional. Você que está indo veranear aí, está indo passar dias aí no Balneário Esplanada, não deixe de chegar lá na Cantina Café Gelato. Não perca essa oportunidade de conhecer esse novo empreendimento na Praia da Esplanada, que certamente vai levar muita alegria. Porque uma das coisas boas, gente, no verão...
ir na praia é tomar sorvete, é ter um ambiente para tomar um bom café, é conversar, ter um ambiente legal para entrar naquela roda de amigos e a cantina Café Gelato aqui na Esplanada, sem dúvida, antes de começar já é um sucesso. Muita gente comentando, muita gente já se preparando para ir. E você? Você está preparado? Pois bem, se prepare. Cantina Café Gelato, tá todos o endereço. Já está o endereço aqui embaixo, agora já está passando? Não, ainda não. Não? Eu já falei ali, o Boaventura. Vamos repetir o endereço? Rua Ézio Boaventura dos Santos, Balneário Esplanada, em Santa Catarina. Bacana, bacana. Tem mais alguém aí? Temos. Antes de dar um alô pro pessoal, eu quero dar um alô aí dando mais um alô aí para todos os vereadores que esse ano fizeram um grande feito através do presidente Miguel Zaccarão Darotti, mas os vereadores de Morro da Fumaça fizeram um grande feito devolvendo no conjunto, né? Puxando esse trabalho pelo presidente da Câmara, que é o Miguel, que já venceu o mandato dele, né? Está vencendo, até o dia 30 ele continua na Câmara e depois passa para o vereador Minato, que foi eleito o próximo presidente da Câmara, que certamente vai continuar esse trabalho. Devolveu R$650 mil. Não estou dizendo que os próximos presidentes vão devolver mais ou menos. O que eu quero dizer é que a iniciativa foi boa, o conjunto de ideias, o trabalho em conjunto de todos os vereadores, isso deixa o município mais tranquilo, sabendo que os vereadores, os legisladores do Morro da Fumaça estão pensando no município. Eu acredito que é dar os parabéns tanto para o Miguel, que está deixando para todos os vereadores, e também já parabenizando também o Minato, o vereador Minato, que vai assumir a partir de janeiro a Câmara de Vereadores como presidente, e certamente eu acredito do fundo do coração que vai fazer também um bom mandato como presidente, e assim todos os vereadores e todo o município, executivo e legislativo, sai ganhando, porque são dinheiro que às vezes não havia necessidade de gastar, e foi feita economia e devolvendo aí, então, tá certo. Claro que cada presidente tem uma forma de utilizar. Se gastasse os R$650 mil fazendo coisas boas, também não tem nenhum problema, pode gastar. Mas o que eu quero dizer é que esse gesto foi um gesto importante na devolução de R$650 mil, tendo como presidente o vereador Miguel Zaccarão Darotti e toda a equipe ali, todos os 8 vereadores que aprovaram também essa iniciativa. Então, parabéns a todos os vereadores de Morro da Fumaça por essa ação, por esse trabalho de 2018. Um abraço para o Sebastião Hert. Sebastião, um grande abraço. Sebastião Hert, um grande abraço. O Rodinei da Silva. Grande abraço. Delamor Marques. Grande abraço. E José Cláudio Ramos. Cláudio, muito obrigado pela sintonia. Então vamos continuar aqui com mais algumas cenas dos quadrinhos, né? Vamos lá, então. Aqui, após o acidente que eu narrei aqui da outra vez que a gente viu, após a explosão. Vamos voltar aqui. Após essa explosão dessa cena aqui no Bar 1, aqui no último quadrinho. Minutos depois, o civil Yankee ainda está vivo. Talvez seja um importante emissário do governo. Vou levá-lo até o Wong Shu. Ele pode até me recompensar. Vocês estão observando que aqui nas bordas, aqui a gente tem tipo uma flechinha para trás no início da frase e também no final? Então, essa flechinha que está ali, ela indica que o personagem está falando em outro idioma, só que aqui já foi traduzido. Então, é uma indicação de que o personagem fala de outro idioma. Como é no Vietnã... ali eu não sabia. Então isso é muito comum nas histórias em quadrinhos, botar essa flechinha aqui no início e no final, que vocês podem ver aí, do lado, antes de o civil, vocês veem uma para trás, e depois de recompensar, vocês também veem outra ali, né? Então, é muito comum eles colocarem isso, que indica que o personagem em questão está falando em outro idioma, que não seja o inglês, no caso, né? Então, ali o Tony Stark desmaiado, gemendo de dor. Mais tarde, na base secreta do chefe dos guerrilheiros, os documentos revelam que se trata de um famoso inventor de armas Yankee. Yankee é como eles chamavam quem era de fora, né? Principalmente quem veio dos Estados Unidos. Como ele está? Péssimo. Com estilhaços alojados perto demais do coração, é impossível operar. Não deve passar de 1 semana de vida.
Então aqui é o acidente que ele sofreu, né? Que ele tinha pouco tempo de vida, né? Então, lendo ali, continuação. Em poucos dias, algum estilhaço alcançará o coração e o Yankee morrerá. Não há salvação. Bah! Ainda podemos tirar proveito de sua genialidade. Wong Shu vai tapear o ocidental para que passe seus últimos dias na Terra a nosso serviço. Ele ao menos está forte o bastante. Sem dúvida, pode trabalhar até algum estilhaço se infiltrar no coração. Nós sabe que você é americano, inventor de armas. Aqui eles tentando se comunicar, só que como eles não falavam direito o idioma dele, eles falam nessa linguagem, né? Nós sabe que você é americano, inventor de armas. Se projetar novas e poderosas armas para Wong Shu, depois ordenar que cirurgião salve sua vida. Ele está mentindo. Isso ali é um pensamento, tá? Vocês podem observar ali, sempre que eu tenho 3 pontinhos e um balão que ele parece uma nuvem, parece os contornos de uma nuvem, significa que é o pensamento. Então, o Tony Stark pensando fala, ele está mentindo. Se pudessem, já teriam me operado para garantir que eu viva o bastante para criar as armas. Sei que só devo ter alguns dias de vida, mas meu último ato será a derrota desse sorridente e traiçoeiro terrorista vermelho. Muito bem, Wong Shu, eu aceito. No caso, ele tapeou Wong Shu. Ele disse que ele ia trabalhar para aquilo, mas na verdade ele trabalhou para consertar o próprio corpo, né? Eu sabia que para se salvar você não hesitaria em trair seu país. Aqui, sala onde você trabalha, muita sucata, muita ferramenta. Eu prometo, vou construir a mais fantástica arma de todos os tempos. Então, assim que o Wong Shu falou, ele falou, vou mesmo, só que ela vai ser minha, feita com o propósito exclusivo de me manter vivo. Cada batimento do meu coração aproxima um pouco mais o mortífero estilhaço. Tem de trabalhar mais rápido que nunca, e não posso cometer um único erro. No segundo dia da corrida de Tony Stark contra o tempo, este velho, professor Einstein, antes grande cientista, hoje lacaio de Wong Shu, ele ajuda você a construir arma. Não, jamais ajudarei os malignos tiranos vermelhos. Jamais. Então está aí, né? Esse é o velhinho Einstein, que ele era contra os vermelhos, como eles chamam, né? Os comunistas, e ele foi feito de prisioneiro pelo guerrilheiro, pelo Wong Shu, e passou a trabalhar ali. Depois dessa cena, esse velhinho, ele ajuda o Tony Stark. E para ganhar tempo pro Tony Stark construir a armadura dele, o velhinho acaba morrendo, né? Esse velhinho ali, o Winston, que é o nome dele, né? Um abraço lá para Jucinei Bernardo e para José Campos, o Zé Grande. Grande Jucinei, grande José Campos, do Terno de Reis. Hoje só tem personagem importante, né? Agora 2 presidentes de associação. O Jucinei, que é presidente da associação do Bairro Esplanada, Associação Amigos do Bairro Esplanada, e o José Campos, que é presidente da Associação de Terno de Reis São Sebastião. Só gente de... E você, claro. Você talvez não dirige nenhuma instituição, mas é nosso convidado especial aqui. Claro, sejam todos bem-vindos. Grande abraço, Zé Grande, grande abraço, Jucinei, um grande abraço a todos vocês que estão sintonizados conosco. Temos aqui também o Fernando Fábio também, que é ainda até o final do ano, secretário regional da Saúde do Estado de Santa Catarina. De Criciúma, né? Representante do Estado de Santa Catarina, é claro. Voltando aqui. Bang! Está feito. Arrastem o maldito para fora. Esse bang significa que o velhinho foi morto, né? Eles atiraram no velhinho porque o velhinho tentou ganhar tempo para o Homem de Ferro terminar a armadura para salvar a vida dele. Sua morte não será em vão, amigo. Eu juro, o Homem de Ferro jura que o vingará. Então está ali, né? Foi quando nasceu o Homem de Ferro. Então ali deitado na armadura, a primeira armadura dele é uma cinza, parece a armadura do Homem de Lata, né? Então voltando, a seguir, quando o professor Einstein exala seu último suspiro, a maravilha eletrônica começa a se mover. Os transistores já têm carga suficiente. Meu coração está batendo normalmente. A máquina está me mantendo vivo. Vivo! Os circuitos energizados pelos transistores estão coordenados com minhas ondas mentais, da mesma forma como a mente humana controla o respectivo corpo. Mas eu estou perdendo o equilíbrio. Tudo! O primeiro tombo que ele cai, né? Só que depois disso ele se levanta e ele luta contra o Wong Shu, que era o vilão dessa edição, né? Que era o líder que era o guerrilheiro comunista, que era o líder e inimigo ali dessa história, né? Depois disso ele vira o Homem de Ferro, ele passa a lutar contra o crime, né? Depois dessa armadura ele usa uma armadura dourada e depois ele usa a armadura que todo mundo conhece, né? Que é o vermelho e o amarelo.
Então nós vamos agora, para encerrar, vamos com algumas imagens, né, do personagem dos quadrinhos, né? Então aqui o Homem de Ferro, a armadura que todo mundo conhece. O que eu acho fantástico, o design, o trabalho que os caras eles têm para desenhar esses detalhes. Vocês observam que ele tem muito detalhe de armadura, de anatomia humana. Então, para desenhar histórias em quadrinhos é bastante trabalhado, né? Esse pessoal ele trabalha muito e eles são desenhistas de primeira, né? Não é qualquer um que desenha histórias em quadrinhos, não. É verdade. Né? Eles são desenhistas de primeira. Então, aqui nós temos uma imagem do personagem, do Homem de Ferro. Podem ver que o design dele é bem diferente, bastante diferente dos filmes. Os filmes ele não passa essa imagem, essa coisa meio épica, meio fantasiosa, essa coisa mais tão envolvente como acontece olhando os quadrinhos. Os quadrinhos eles envolvem muito mais, eles são mais fantasiosos, mais mágicos, digamos assim, né? Quando a gente bota um humano interpretando, meio que perde um pouco dessa magia, né? Então o sentimento, querendo ou não, não é o mesmo. A gente assistindo o filme do Homem de Ferro, a gente lendo os quadrinhos dele, né? Então aqui, uma outra imagem do Homem de Ferro aqui, né? Uma arte dele aqui. A diferença de assistir o filme e ler o quadrinho é que a leitura faz a gente entrar para dentro da história. E o filme Sim. não, a gente vê de fora, né? O filme, isso é uma coisa natural, não sei por que isso acontece. Mas você assiste o filme, você vê o filme lá e você aqui. Você está fora da história. Quando você lê a história em quadrinho, quando nós lemos a história em quadrinho, nós entramos para dentro do personagem. É fantástico isso. Fora né? que, Fantástico. como eu disse, o fato de ter lá um ser humano representando outros personagens, ele meio que tira um pouco da magia. Porque o legal da coisa é a gente ver um personagem fictício, ter a fantasia, ter o desenho. Quando tem um ser humano lá representando, isso não é demérito para a pessoa. Não tem nada contra isso. Mas é que, infelizmente, não tem como o ser humano ele transmitir a mesma vibe, a mesma vibração que o personagem dos quadrinhos mesmo, que o desenho dos quadrinhos, né? Uhum. Voltando aqui, uma outra imagem do Homem de Ferro. Essa imagem eu acho muito bonita também, né? A imagem dele bem desenhada do Iron Man, como ele chama em inglês, né? Aí o nosso Homem de Ferro, Tony Stark. Aqui é um figurante, um personagem que aparece muito nas histórias do Homem de Ferro, né? O Máquina de Combate, que é um personagem que inclusive já apareceu em jogos também, assim como o Homem de Ferro, ele é um personagem que já apareceu em muitos jogos antigos, né? Que é um personagem que na época ele fazia sucesso, né? Embora ele tivesse fosse desconhecido aqui no Brasil, mas ele sempre, desde quando os jogos começaram a ser lançados, o Homem de Ferro já fazia aparições nos videogames, né? Mas ele só foi ficar conhecido mesmo depois dos filmes. Temos aqui a Pepper Potts. Inicialmente ela era o interesse amoroso do Tony Stark, depois ela virou a personagem Resgate, que ela também usa uma armadura de ferro, né? É uma personagem que faz bastante sucesso nas histórias do Homem de Ferro também. E é um dos figurantes, né? Os vilões. Esse aqui é o Chicote Negro, um dos vilões do Homem de Ferro, que aparece muito, muito comum, né? Muito, bastante, parece sempre. Ele aparece no filme, inclusive, só que o design do filme é um pouco diferente, é bastante diferente, na verdade, isso aqui, né? Outro vilão que nós temos, o Dínamo Escarlate. Uma coisa interessante é que os vilões do Homem de Ferro são tudo assim, tá? Tudo vilão meio mecanizado. O que faz sentido, né? Já que o personagem em si ele é mecanizado. Nada mais justo do que os vilões serem todos nessa estilo, linha, né? Nesse estilo. Todos de armadura também. Outro personagem, Homem de Titânio. Outro que segue a mesma linha, né? O Homem de Ferro e o Homem de Titânio, um dos vilões. A gente percebe que não apenas o Homem de Ferro em si, mas os vilões eles também são cheios de cores vibrantes. A maneira como eles são desenhados. As paisagens em que eles são desenhados, né? Então a gente pode observar isso. E esse aqui talvez é o mais famoso vilão deles, né? O mais conhecido, que é o Mandarim. No filme do Homem de Ferro, esse personagem eu achei que ele foi meio negligenciado, do último Homem de Ferro. Foi eu não assisti o filme todo, assisti uma parte, mas eu não gostei muito do Mandarim do filme, não. Parecia o Osama Bin Laden, o Mandarim do filme. Mas esse aqui é o vilão, o Mandarim, um dos arqui-inimigos do Homem de Ferro, né? O Mandarim, essa arte eu acho muito bonita também. Ele segurando Bacana, o planeta, né? Ele segurando o planeta e o Homem de Ferro ali tentando segurar o planeta para que o planeta não caia, e o vilão ali com o planeta em mãos, né? Então, basicamente é isso, né? Vocês encerrando com uma imagem do Mandarim.
que é um vilão famosíssimo do Homem de Ferro. Então foi isso, hoje falamos sobre o Homem de Ferro. Lembrando que esse programa, esse personagem foi uma sugestão da Cida, a Cida Formentin, que ela esteve aqui na segunda-feira, a Cida da Diva Charmes, né? Diva Charmes, isso. Ela sugeriu, ela tinha sugerido o Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha a gente já tinha falado, então ela sugeriu o Homem de Ferro, que ela achou que ela gosta bastante do Homem de Ferro também, e ela sugeriu o Homem de Ferro, e nós decidimos trazer o Homem de Ferro aqui a pedido dela, né? Um abraço para a Cida, que com certeza deve estar nos acompanhando aí. E também eu queria aproveitar e vou ver se eu consigo, quando a gente for falar do Doutor Estranho, quando a gente vir das férias, a gente vai vir depois do dia 10, né? É porque esse é o último programa de 2000, isso, né? Esse é o último programa de 2018. Quando a gente for voltar das férias, eu quero ver se eu falo do Doutor Estranho. Eu vou trazer o Dr. Flávio para vir aqui como convidado, né? Ele já faz o programa na quinta-feira, ele pode vir nos ajudar a falar. Não sei se o programa vai ser na quinta-feira, de repente o horário seja remanejado, mas o programa vai ter, com certeza, vai continuar tendo. Uhum. Pois bem, gente, só lembrando mais uma vez, vamos então à inauguração lá do Café Gelato, né? Cantina Café Gelato, na Praia da Esplanada, é amanhã às 18 horas, bem na rua principal, sensacional, um grande ambiente e certamente vai ser um grande espetáculo amanhã, a partir das 18 horas, lá na Praia da Esplanada. A Praia da Esplanada, o Balneário Esplanada vai estar em festa, com a inauguração desse mais empreendimento. Você que foi para lá, ou se não estava indo, agora tem um motivo para ir lá. Gente, esse programa volta. Depois das férias, claro. Vamos pegar aí uns dias de férias. A programação ela vai seguir com programas gravados, né? Alguns programas gravados, para você recordar aí alguns programas que nós fizemos, né? Apresentando novamente para você. E no sábado agora, só para não esquecer, amanhã nós não temos programação, vamos estar direto da praça. Tá? Amanhã tem o encerramento. Amanhã vai ter o encerramento das festividades de Natal na praça, né? Lá na Praça Natalina, aqui de Morro da Fumaça. Na Vila Natalina, né? Aqui em Morro da Fumaça, nós vamos estar de lá porque vamos entrar ao vivo de lá porque vai ter a confraternização. Nós vamos estar aqui, vamos estar lá. E no sábado, às 21h30, vamos estar ao vivo transmitindo a entrega do prêmio A Casa Mais Iluminada 2018. É uma pena que poucas pessoas estão iluminando as suas casas. No passado tinham mais pessoas, mas nós vamos continuar fazendo trabalho. Todo ano vamos dar esse prêmio. É uma marca registrada da TV Sul. Esse ano vamos estar dando novamente, já demos em 2017, e vamos estar entregando esse prêmio novamente em 2018. Vai ser no sábado, às 21 horas, de um lugar da cidade, da casa mais enfeitada, mais decorada. Você vai ver como ficou bonita a casa, porque que ela é merecedora desse prêmio. E também lembrando a você que lá nós vamos ter dois personagens, duas atrações artísticas diretamente da casa. Um deles é o Ben Jack. Show de bola, né? O cantor mascarado vai estar lá ao vivo com você, com dançarino e tudo mais. Vai ser uma mega festa neste sábado às 21h30. Você não perca, você está acompanhando aí, nos acompanhe. Isso mesmo, vamos transmitir ao vivo a entrega desse prêmio, tá certo? Então tá certo, tudo combinado com você. Ralha, vamos então, né? Desejando a todos Feliz Natal, né? Feliz Natal a todos. Muito obrigado pela participação, a todos que estiveram aí. E nos acompanhe depois do dia 10, né? Que voltaremos e vamos falar do Doutor Estranho, com a participação especial do Doutor Estranho do Bairro Naspolini, que é o Dr. Flávio, né? Que eles falam que o Dr. Flávio é estranho, eles falam que eu sou estranho, tem o Doutor Estranho. Se a gente é estranho que nem o personagem, então a gente tá no lucro, né? Diz que o certo tem que ser o diferente. Gente, nós voltamos a qualquer momento com uma edição aí, claro, no final de ano não vai ter programa, vamos fazer uma live
comemorando o próximo ano que vai chegar, desejando para você muito sucesso. Mas nós voltamos a semana que vem com a edição especial, não com os programas normais, mas com a edição especial, eu e Halian e mais algumas pessoas do TV Sul, para desejar para você um feliz 2019, que certamente vai ser o melhor ano das nossas vidas. Sabe por quê? Porque é um ano que está novinho, novinho em folha, como se fosse um quadro em branco para ser desenhado. E o grande autor desse quadro, o grande pintor, o grande desenhista, é você, é eu, porque somente nós vamos poder desenhar o 2019 do jeitinho que nós queremos. Tá certo? Então tá certo. E vamos desenhar bem desenhado, para a gente viver bem esse ano. Se fizer um mau desenho desse quadro, certamente a nossa vida não vai ser muito boa. Mas tenho certeza que nós vamos fazer o melhor desenho de 2019 para vivermos no 2019 como se fosse o melhor ano de todas as nossas vidas. Halian, estamos juntos, estamos sempre juntos aqui. E você que está aí também, estamos todos juntos também. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho, né? Pelo respeito, até mesmo muitas vezes que a gente concordou e discordou de algumas ideias, mas nós procuramos respeitar sempre, eu e você, nós, a TV Sul e você, sempre respeitando um ao outro com suas diferenças, com as nossas diferenças, com os nossos problemas, com os nossos acertos, com os nossos erros. Então, foi muito bom ter vivido esse 2018, de fato, um ano sensacional. Por isso que eu acredito que esse ano foi bom, apesar de muitas pessoas, claro, muita gente enfrentou problemas sérios, né? Inclusive problema muitas vezes de saúde na família e outras coisas mais agravantes ainda. Mas não há de ser nada, a vida passa, as coisas ruins passam, as coisas boas chegam, as lembranças das pessoas que muitas vezes se foram vão ficar nos nossos corações, no nosso espírito, na nossa alma, mas a nossa missão não acabou, seguimos em frente, sempre procurando fazer o bem sem saber a quem, procurando fazer com que esse planeta seja melhor. E se nós começarmos a mudar o nosso planeta pelo nosso meio ambiente, pela nossa volta, em volta de nós mesmos, no nosso raio de 8 metros aqui, onde a gente tem um poder muito forte de energia, certamente nós vamos estar fazendo grande coisa pelo nosso planeta e pelas nossas vidas. Fechou, Halian? Olga Bernardo, muito obrigado. E a todos vocês, muito obrigado. Um grande abraço. Feliz Natal e até 2019. Claro, com intervalo de algumas edições especiais que nós vamos estar falando. Obrigado. Foi bom estar com você durante esse ano 2018.